Boa noite, amada igreja, graça e paz. Convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 129. Salmo 129. Acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Convido a igreja para orarmos. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, o Senhor já falou conosco. Agora rogamos a Ti, ó Pai, que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender os Teus ensinos, ó Pai, a Tua correção. Que o Senhor seja glorificado por intermédio, Pai, de cada um aqui nesta noite. Usa este Teu servo. O Senhor sabe das dificuldades e limitações, mas eu creio que o Senhor nos capacita e me capacita. Então usa-me, Pai, conforme a Tua vontade. Nós oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem momentos na história que ficam marcados. Ficam marcados porque neles existem peculiaridades, situações que para o grande público mostram que existe um Deus que cuida de tudo que existe. Em setembro de 1961, cerca de 150 soldados das Forças da Paz da ONU foram enviados à cidade chamada Jadoville. Essa cidade estava acontecendo uma guerra civil, então a ONU envia esses soldados para pacificar aquela cidade. No entanto, esses soldados, eles eram mal armados, eles estavam mal armados, eles não eram soldados de elite, não estavam preparados para aquilo. Então, certo dia, eles caíram numa emboscada e eles ficaram acuados em uma capela. Em volta dessa capela, mais de 3.000 inimigos atacaram estes 150 soldados. O interessante desta história é que os soldados irlandeses resistiram durante uma semana. O mais interessante ainda é que eles conseguiram atacar os inimigos e causar baixas aos inimigos. E para você entender a peculiaridade dessa história é que destes 150 soldados, nenhum perdeu a sua vida. Essa história ficou conhecida como Cerco de Jadoville, inclusive tem um filme na Netflix. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o Salmo 129 também conta a história de um grupo de pessoas, de um povo, que também foram preservados, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades enfrentadas. Este povo é o povo de Deus, Israel, a história do povo do Senhor, história que chegou até nós. O salmo lido aqui, meus irmãos, é um salmo onde o salmista nos lembra sobre um povo que, apesar de ter sido derrubado várias e várias vezes, ele não foi derrotado. Apesar das inúmeras perseguições, apesar da escravidão, do exílio, o povo resistiu. Claro que em nenhum momento isso se deu pela força deste povo, mas porque o Senhor estava com eles. Por isso que o tema do nosso sermão de hoje é: confie no Deus que preserva o seu povo. Confie no Deus que preserva o seu povo. Nós não conseguimos
dizer exatamente qual é o contexto em que o salmo foi escrito ou quem escreveu, mas uma das possibilidades é que o salmista tenha escrito esse salmo quando o povo estava regressando do cativeiro babilônico. E os irmãos bem sabem tudo que eles sofreram em cativeiro. Momento de escuridão, momento de trevas na história do povo do Senhor. Uma vida enfrentando tribulações. O salmista, nesse salmo, ele encoraja o povo do Senhor, os fiéis, a olhar para essa história, mas permanecerem confiantes e fortes no Senhor. Se os irmãos perceberem o Salmo 129, ele pode ser dividido aí em dois grupos, né? Primeiro, o salmista diz o que aconteceu com eles, ele louva ao Senhor pela preservação, e nos últimos versículos, quase que como fazendo uma oração imprecatória, ele amaldiçoa os inimigos. Então ele está contando o que aconteceu com eles e dizendo que o povo do Senhor, guardado, preservado, no final encontra a bênção do Senhor. Para nós a história é semelhante, porque nós, gentios, salvos pelo sangue do Cordeiro, nós trazemos a marca de um homem, 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo, que também foi perseguido, que traz marcas de ter sido rejeitado e desprezado, como o próprio Isaías diz, nós, igreja do Senhor, enxertados na videira verdadeira, somos também povo do Senhor, e nós também podemos olhar para a nossa vida e percebermos o quanto Deus tem nos preservado. Nós podemos também olhar para as Babilônias que enfrentamos, os cativeiros, as dificuldades, os problemas, e entender que o Senhor também nos preserva. Por isso, confie no Deus que preserva o seu povo. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar do verso 1 ao 3. Confie no Deus que preserva o seu povo em meio aos sofrimentos. Nós vemos logo no versículo 1, meus queridos, o salmista dizendo, muitas vezes me angustiaram. A palavra angustiaram, você pode entender como oprimiram. O salmista está dizendo, olha, por muitas vezes nós fomos oprimidos. Mas não entenda muitas vezes como apenas um nível de quantidade ou profundidade, mas sim como frequência. Frequentemente o povo do Senhor foi oprimido. Além disso, ele ressalta a minha juventude. Juventude aqui, meus queridos, traz a ideia da história do povo de Israel. Ele está comparando a fases da vida. Ele está dizendo, olha, desde a nossa infância, ou seja, desde que nós fomos escolhidos como povo, desde que nós fomos achados, desde a nossa infância, nós fomos oprimidos, perseguidos. Uma história marcada, como eu disse, pela escravidão do Egito, vocês bem sabem. Uma história marcada pela opressão do tempo do exílio. E tantas outras passagens onde o povo de Deus lutou pela sua terra. Onde o povo de Deus lutou contra reis, tiranos. Onde o povo de Deus lutou em nome do Senhor, dos exércitos. É uma história, meus irmãos, de marcas terríveis. Porém, em nenhum momento o povo padeceu. Além disso, nós também podemos olhar para esta fase da vida, como a nossa fase da vida, entendendo que talvez Israel, sendo jovem, demonstrou rebeldia. Um jovem muitas vezes é rebelde. Ele não obedece em tudo aquilo que os seus pais pedem ou as regras gerais. Israel também, por ter um coração duro, sofreu e padeceu pelos seus pecados. Mas nós podemos olhar para o texto e perceber o que é mais relevante aqui. O salmista está destacando o relacionamento único de Israel com o Senhor, ou o relacionamento único de Deus com aquele povo. Onde o povo ia, a bênção do Senhor seguia. Onde o povo colocava a mão, ali havia prosperidade. Batalhas eram vencidas, reis eram subjugados, territórios conquistados. Logicamente, isso gerava ódio aos inimigos. Quanto mais o Senhor era adorado pelos seus atos, mais os inimigos do Senhor, aqueles que negaram a Deus desde o princípio, eram incomodados. E por isso o povo padecia inúmeras perseguições contra este povo. Se nós seguimos o texto,
o salmista, ele repete o que ele diz, quase que respondendo para ele mesmo. Ele pede, olha, falem o que está acontecendo, o que aconteceu com vocês. Digam sobre a história de vocês. E aí ele repete, desde a minha mocidade, verso 2, me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Nós temos que olhar para este final desse versículo e repetir para nós mesmos. Assim como o povo de Israel viu, assim como o salmista está dizendo, apesar das angústias e da perseguição, nenhum deles prevaleceram contra mim. Apesar da frequência das perseguições, o povo de Israel é que prevaleceu. É uma confissão do salmista, dizendo sobre a profundidade das perseguições, mas adorando ao Senhor, reconhecendo que apesar das dificuldades, existe um Deus que cuida do seu povo. Nós vemos então, no verso 3, o salmista, agora sim, trazendo algo mais palpável para entendermos o nível dessas perseguições. E ele usa uma analogia, ele explica isso se utilizando de algo do campo, algo que para eles era muito comum. Então ele usa o arado. Ele fala, sobre o meu dorso lavraram os arados. É uma declaração que revela que Israel, além de ser perseguida, ela foi usada, ela foi abusada. Ele está dizendo, no dorso de Israel foram encravados o arado. Nações foram construídas, se utilizando, se abusando deste povo. O povo trabalhando para os seus inimigos. É isso que o salmista está dizendo. O chão foi lavado do sangue do nosso povo. E reinos foram construídos, impérios foram construídos. Israel foi constantemente, frequentemente humilhado. Israel foi frequentemente saqueado pelos adversários. Feridas históricas, marcas profundas desta história na vida de Israel, que não se apagam facilmente. Um povo perseguido por serem povo de Deus. Eu gostaria de ilustrar trazendo para vocês algo que talvez seja comum na sua vida, e eu espero que seja dentro da minha ilustração. Você já deve ter percebido que quando estamos no nosso ambiente de trabalho, quando você está trabalhando e você desempenha bem o seu papel, quando você faz aquilo que você foi contratado para fazer, de alguma forma isso mexe ali com o ambiente de trabalho. Você vai ficar visado. Você incomoda. Você vai incomodar aqueles que não querem trabalhar, aqueles que de alguma forma são desleixados, que estão ali só para garantir o seu dinheiro. O povo de Deus é chamado para fazer bem o trabalho, isso glorifica ao Senhor. No entanto, num mundo hostil, onde negam ao Senhor, isso pode gerar perseguição na sua vida, isso pode gerar ódio no meio do seu ambiente de trabalho. Um bom trabalhador vai chamar a atenção do seu chefe, por exemplo. Isso vai gerar bonificações, isso vai gerar confiança. No entanto, esse trabalhador pode sofrer algum tipo de perseguição por simplesmente desempenhar aquilo que ele foi contratado para fazer. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque eu quero perguntar para você. Você, como povo de Deus, já sofreu perseguição, opressão, por simplesmente desempenhar bem o seu papel de cristão? Você já se sentiu perseguido no seu dia a dia, na faculdade, na escola, por simplesmente ser filho do Deus Altíssimo, ou seja, porque a sua vida resplandece aquele a quem você diz amar? É claro, meus irmãos, que eu não estou falando de perseguições como nos países onde a fé não pode ser pública, onde o cristianismo não é aceito. Não estou falando disso. Nosso país, ele permite cultos públicos. Mas eu creio que você está me entendendo. Eu estou dizendo que luz incomoda trevas. Eu estou dizendo que quando você faz bem o teu trabalho, sendo cristão, e ali existem ímpios que não creem na palavra do Senhor, de alguma forma, isso incomodará. Você vai entender que existe um mundo que nega e negou o seu Criador. Existe um mundo, no nosso dia a dia, existe uma realidade de pessoas que amam o pecado
e que odeiam a Deus. Esta é a realidade do mundo caído. É contra isso que nós temos lutado dia a dia. É uma lógica bem simples. Se o mundo odeia a Deus, não é verdade que ele odiará também os seus discípulos, os seus seguidores? Nós temos os mártires da igreja, eles não foram perseguidos por serem seguidores de Cristo? Como é que você tem agido no seu dia a dia frente a estas realidades? O próprio Cristo nos alerta sobre isso. Ele mesmo diz: quem não está comigo, está contra mim. Quem não colhe comigo, dispersa. Não existe meio termo, meus irmãos. Não existe em cima do muro. Qual é o lado que você tem ocupado? Ou estamos do lado do povo de Deus, ou estamos ocupando o lado dos inimigos de Deus. Ou somos filhos da luz, ou somos filhos das trevas. Então, se como cristão, o pecado ao seu redor não tem te incomodado, se como cristão, você não tem lutado contra as coisas que ofendem ao Senhor, está na hora de você reavaliar as suas condutas. Está na hora de você se arrepender de suas atitudes. Tiago também nos lembra que nós devemos tomar muito cuidado em relação às nossas atitudes, porque muitas vezes elas são atitudes hipócritas. Ele nos alerta isso quando ele fala que não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Ou seja, ou você tem palavras de bênção ou de maldição. Ou você está abençoando o lugar onde você está, ou do contrário, você tem participado da roda dos escarnecedores. O próprio Cristo foi um exemplo disso. A sua pregação incomodou, suas atitudes, aquilo que ele pregava, ele vivia. Ele foi levado à cruz do madeiro porque o que ele pregou, verdades acerca do que Deus quer do seu povo, isso incomodou o povo da sua época. E ele foi levado à morte por isso. Verdades duras ao povo de sua época. Mexeu com religiosos, com líderes, com governo. Todo tipo de gente, até com seus discípulos. Ele confrontou os seus discípulos. Ele veio trazer espada. Isso mesmo ele disse. Lógico que não tem a ver com violência física. Mas ele veio trazer divisão naquilo que nós acreditamos. Ou você me segue, ou você continua sendo do jeito que você é. E ele fala isso que ele ressalta até a questão da espada, dizendo que até no seu lar, se for necessário que você não esteja com a sua família, porque a tua família ofende ao Senhor, será necessário. Então ele trouxe espada, a fim de que seus seguidores escolhessem a que lado seguir. E qual lado que você vai seguir? Qual lado você tem seguido? Ir contra o mundo, ir contra os inimigos, é se posicionar firmemente nos princípios que você professa. Muitas vezes isso vai fazer com que você, jovem, tenha que sair daquele grupo do WhatsApp que ofende ao Senhor. Isso vai ter que fazer com que você, meu irmão, que talvez tenha amigos no seu ambiente de trabalho que ofendem ao Senhor, vai ter que fazer com que você se afaste desses irmãos, desses amigos, desculpa. Na ótica do Senhor, isso não é perder. Na ótica do Senhor, isso é ganhar. Isso é fazer a vontade dEle. O próprio Cristo fala isso, quando ele diz, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, meu querido, tome muito cuidado com suas atitudes, porque às vezes você está ofendendo ao Senhor, achando que está no caminho certo. Está na hora de você rever isso. Você conhece aquela passagem dos discípulos que estão no barco e são acometidos por uma tempestade? E eles chegam no Senhor e falam, Senhor, ajuda-nos. E Cristo fala para eles assim, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E aí Cristo repreende os ventos e o mar. Por que eu estou contando essa história? Porque se há dificuldades, perseguições na sua vida, pela fé que você professa, se você tem passado por problemas, se você tem vivido situações difíceis, assim como
ilustrado aqui na história das tempestades e da tempestade e os discípulos no barco, você tem que olhar para esse texto e crer que assim como os discípulos pediram ajuda para Cristo e Cristo acalma a tempestade, você tem que crer também que você não está sozinho nessas dificuldades. Por isso confie no Deus que te preserva. Cristo está com você. Acalma o teu coração. Apesar das inúmeras dificuldades, apesar do mundo que te ofende ou te machuca, das dores, tem de bom ânimo, meu irmão. Acredita que este Cristo trouxe paz aos cansados. Ele trouxe esperança ao seu coração. Ele está no barco. E os discípulos respondem depois que vem que Cristo acalma a tempestade. Eles falam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você que esse homem é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que era, que é e que há de vir. Como foi cantado? Ele é poderoso para te salvar. Ele é aquele que pisou na cabeça da serpente. É aquele que veio a este mundo e que venceu a morte. E louvado seja o Senhor por isso, porque em Cristo há vida. Nós temos que ter isso em nossos corações, porque senão nós viveremos as batalhas diárias, se esquecendo que Deus está conosco. Então nunca se esqueça que mesmo em seus piores dias, apesar das aflições deste mundo, apesar das perseguições, nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e isso já basta para todos nós. Confie no Deus que tem te preservado dia após dia. Confie neste Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, confie neste Deus, no Deus que preserva o seu povo, reconhecendo o poder do Senhor. E eu destaco o verso 4. Em meio ao lamento destacado nos primeiros versículos, nós temos um ponto de virada no nosso texto. Agora, Israel, apesar de ter sofrido as marcas do arado, agora ele se torna o touro arador. Não é mais ele que ara o campo. Agora, o versículo 4 diz que o próprio Deus cortou as cordas dos ímpios. A imagem construída aqui pelo salmista é semelhante ao jugo que foi quebrado. E jugo é uma peça de madeira que une os animais, o boi, para arar o campo, para puxar alguma carga juntos. E o uso do jugo como uma analogia ao pecado ou no sentido de sermos aprisionados pelo inimigo, ela é usado em vários textos. E eu vou citar dois aqui a título de exemplo. O Salmo 106, que fala da história do povo de Israel, que inclui momentos onde eles tiveram que se submeter ao jugo dos seus inimigos, e o Salmo 72, que fala sobre o rei, que traz justiça e paz, que liberta o povo do jugo do pecado e da justiça. E que rei é esse, meus irmãos? É um salmo que aponta para Cristo Jesus. Que boa notícia é essa para nós, que um rei virá e libertará o seu povo? Jesus Cristo é esse rei. Se nós olharmos para o sofrimento do povo de Deus, para o nosso sofrimento, o salmista está convidando cada um de nós a lembrarmos que apesar das dificuldades, existe alívio. Existe alívio no poder do Senhor. Esse povo pode se ver livre dos seus inimigos. Isso tem a ver com a certeza que temos que em Cristo nós fomos libertos da amarra do pecado. Durante muito tempo eu trabalhei com crianças que passaram por algum tipo de violência em sua vida. A dificuldade de trabalhar com esse público é que, pela pouca idade, tudo que eles passam marca profundamente a vida deles. Ainda mais violência, não é verdade? Um dos nossos desafios, quando eles chegavam até nós, era mostrar diariamente para essas crianças que aquela violência sofrida ali não existia mais. Que agora a história deles era uma história diferente. Eles não iriam mais sofrer violência, opressão. Ali havia amor, uma nova história.
Mas mesmo assim, era muito difícil, porque eles tinham dificuldade de lidar com aquilo que carregavam no seu coração. Mas mesmo assim, a gente insistia em dizer para cada uma dessas crianças que eles estavam livres do peso da violência que eles sofreram por tanto tempo. Para a história do povo do Senhor é algo semelhante. Vivemos por muito tempo sendo machucados, escravos, humilhados por uma vida de perseguições. A história de um povo que, como eu disse, esteve em prisões, esteve em sofrimento. E o salmista está dizendo, agora há liberdade para vocês. Para a igreja do Senhor, também há. Em Cristo Jesus, há também liberdade. O seu passado, meu irmão, ficou para trás. Em Cristo Jesus, esse jugo que te prendia foi quebrado. Não há mais motivos para você não ter esperança neste mundo. Jesus Cristo fala do jugo, também fala desse jugo, quando ele convida aqueles que estão cansados e oprimidos a tomarem sobre si o jugo dele, porque o jugo dele é suave. Ele convida cada um de nós a aprendermos com ele, porque Cristo é manso e humilde. E ao fazermos isso, encontraremos descanso para a alma, porque o fardo de Cristo é leve. Então, meu irmão, até quando você continuará lutando suas batalhas, confiando na força do seu braço? Confiando que sozinho você vai conseguir se ver livre daquilo que te incomoda? Pare de buscar respostas onde não existem. Pare de achar que você é um super-herói que conseguirá derrotar os seus inimigos sozinho. Não, meus irmãos, você precisa olhar para Cristo. Você precisa entender que Deus tem cuidado da história do seu povo. E Cristo já nos deixou essa certeza de que Ele te aliviará. Mas o ser humano vive nessa constante mania de ser autossuficiente. Uma sociedade doentia que tenta resolver os problemas existenciais por intermédio de coisas que escorrem pelo dedo. Não existe uma pílula mágica que você vai tomar e as suas dores irão embora. Não existe um canal no YouTube que te fornecerá táticas para você ir bem neste mundo. Não existe, meus irmãos, neste mundo, um Messias que vai transformar a sociedade. Porque o Messias verdadeiro já veio. Porque a resposta nós já temos. Não faça como os inimigos do Senhor que negaram a Cristo Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Não faça como os inimigos do Senhor. Tenha certeza, meus irmãos, neste Cristo. Porque do contrário, você só está cravando ainda mais no seu pescoço o jugo que Cristo já quebrou. Paulo nos alerta sobre isso, quando ele exorta os crentes lá em Gálatas. Aqueles crentes estavam pregando a circuncisão, anulando a obra de Cristo graciosa e voltando para a salvação por obras, para um povo que era o povo destinado ali, descendentes de Abraão. Isso, meu irmão, é pecado, porque a salvação chegou até nós. O símbolo da nova aliança é Cristo Jesus. É a ceia que convida nós a sentarmos com Cristo. Então Paulo fala em Gálatas 5, no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Toda vez que você retoma nas tentativas de resolver os teus problemas com a força da tua mão, todas as vezes que você acha que serão as tuas obras que te levará aos céus, todas as vezes que você se esquece do sacrifício de Cristo, você está
fazendo o contrário do que Paulo disse aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a escravidão dos pecados. Muitos vivem ainda aprisionados por esse jugo, mas em Cristo há liberdade. Tudo isso pelo poder do Senhor. Então confie no poder do Senhor. É o poder do Senhor que derrotará os inimigos de nossas vidas. Em terceiro e último ponto, meus queridos, confie no Deus que te preserva na vitória frente aos inimigos. Do verso 5 ao 8. A partir do verso 5, nós vemos que o processo dos inimigos de arar as costas de Israel um dia terá fim. Isso pelo poder do Senhor. Ou seja, pelo poder do Senhor, os inimigos serão envergonhados. Envergonhados aqui traz a ideia de que esses inimigos perderão o seu valor. Todos aqueles que odeiam a Sião, como destacado aqui pelo salmista, perderão o seu valor. Eles serão envergonhados. E ele exemplifica o que é perder o valor, trazendo de novo uma explicação da agricultura, como ele usou na ideia do arado. Ele diz que esses inimigos vão ser como a erva dos telhados. Meus irmãos, uma grama verdinha debaixo do sol escaldante, ela seca. Ela perde a sua cor, se ela não for cuidada corretamente, ela perde ali o seu valor. A ideia da erva que cresce debaixo do sol, no telhado, é a mesma. Imagine você, um sol escaldante lá do Oriente. Essa erva vai perder o valor, a sua cor, o seu gosto. Essa erva vai secar. Tudo isso, o salmista fala, antes de florescer. No verso 6, você pode ver isso. Ou seja, a erva morre antes de crescer. E o resultado dessa erva morrer é que, nós vemos no versículo 7, o ceifeiro, ele não iria conseguir entregar aos seus animais aquela erva, não iriam conseguir alimentar os seus animais. Essas ervas não iriam servir nem para encher a mão do ceifeiro, nem os seus braços, que ata os feixes. Qual é a verdade extraída daqui? O que o salmista está querendo dizer? É uma verdade clara. Aqueles que vivem em conflito com Deus e com os seus eleitos, a igreja do Senhor, assim como a erva, que é seca e inútil, definharão. Ou seja, os inimigos do Senhor perderão o seu valor. Mas, para nós, há esperança. No versículo 8, o salmista diz e afirma que aqueles que vivem pelo poder do Senhor, os escolhidos, os eleitos, para estes que confiam em Deus, há promessas de bênção. Para nós, povo do Senhor, diferente dos inimigos, para nós, a história continua. E graças a Deus por isso. Nós temos esperança. Nós podemos pensar, meus irmãos, neste Deus que derrota seus inimigos, olhando para as Escrituras. Por exemplo, um texto que é ensinado constantemente para as crianças, mas ele pode ser interpretado erroneamente. A vitória de Davi contra Golias. Ali não é uma história de como os Davis da sociedade podem derrotar os seus Golias, não. Ali é a verdadeira história de como Deus derrota os seus inimigos. Inimigos que afrontam ao Senhor. O próprio Davi testifica isso dizendo que você, Golias, vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Os filisteus, inimigos do Senhor, do povo de Deus, estavam ali confiantes no herói de guerra, confiantes na força do seu próprio braço. Davi, o menor de sua casa, estava confiando no Deus Altíssimo. A realidade, meus irmãos, é clara nas Escrituras. O nosso Deus castigará os seus inimigos. Aqueles que não estão em Cristo têm apenas um destino: morte eterna. Pedro nos mostra isso e exemplifica em sua epístola, quando ele fala aos falsos mestres. Apesar dele estar falando ali diretamente aos falsos mestres, nós podemos ver ele se utilizando da Santa Escritura para mostrar ao seu povo que o Senhor coloca os seus inimigos
ao chão, de joelhos. Vá até 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler juntos, a título de ilustração. Essa é a realidade da justiça de Deus, meus irmãos, assim como a realidade da misericórdia de Deus para com o seu povo. Capítulo 2. Vamos ler até o verso 9. Capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos, percebam, meus irmãos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou também o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via, ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Até aí, meus queridos, está claro que as Escrituras, a todo momento, ela nos conta que os inimigos do Senhor, eles encontrarão destruição. Jesus Cristo afirma isso quando nos ensina, lá em Mateus capítulo 25, que haverá, meus irmãos, um julgamento. E neste julgamento, todas as nações se encontrarão. E ali as ovelhas serão separadas dos cabritos. Aqueles que não cumpriram as ordenanças do Senhor serão destinadas ao castigo. Mas aqueles, os eleitos, aqueles que são escolhidos pelo Pai, os justos, serão destinados para a vida eterna. Mas não pense em você que isso tem a ver com quem somos. Israel não foi livrada porque havia algo de especial neles. A salvação, meus queridos, a escolha, os eleitos, tudo sempre foi Deus agindo primeiramente. Essa é a realidade da igreja. Se você se encontra no lado que será salvo, embora nós nem sabemos dizer, quem serão, mas se você acredita nisso, não caia no erro de achar que há algo especial em você. No passado, muitos construíram para si ídolos, assim como aquele povo que construiu para si a Torre de Babel. Hoje em dia, isso acontece também. No passado, cidades levantadas onde havia dissolução, como Sodoma e Gomorra, é uma realidade que nós vemos hoje em dia. Quantos vivem se entregando ao pecado? O fim deles é o fim deles é o inferno. Mas para você que está ouvindo aí, que não conhece a Cristo Jesus, que o Evangelho ainda não penetrou no seu coração, para você há esperança. E eu rogo a Deus que o Santo Espírito dele abra o seu coração, porque há tempo. Nós temos pregado constantemente que a salvação é só por meio de Cristo Jesus. Há tempo. Para você que está ouvindo e o seu coração se atemoriza com as verdades lidas aqui, meu irmão, está na hora de você se arrepender. Está na hora de voltar seus olhos para Cristo Jesus. Tendo a certeza, como Paulo nos lembra em Romanos 8, que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação.
Esta é a certeza do crente. Não caia nunca nas mentiras pregadas por um mundo que negou a Cristo. Você é chamado nesta noite, para olhar para Jesus, porque é por intermédio dele que as vitórias são vencidas. Aliás, caminhando para terminar este ponto, a maior vitória ele já conquistou. Apesar das suas batalhas diárias, e você tem que crer que Deus vence elas na força dele, você tem que entender que a maior batalha, ela já foi vencida na cruz do madeiro. O inimigo de nossas almas foi derrotado. Cristo Jesus venceu essa luta por nós. Você foi chamado para crer isso. E mesmo em meio às dificuldades, em meio a todas as dificuldades que um peregrino enfrenta neste mundo, eu quero registrar o que Paulo fala em Romanos 8,18. Pois eu considero que as dificuldades do presente não são comparáveis à glória que nos será revelada. A maior bênção, meus irmãos, que nós podemos desfrutar ou poderíamos ter é a salvação, porque ela nos dá o privilégio de desfrutarmos da presença do Senhor, da glória do Senhor na eternidade. E isso ninguém pode tirar de você. Então, se você é povo do Senhor, se você crê nas verdades ditas aqui, descanse em Deus. Apesar das batalhas do mundo, há vitória para o cristão, porque há um galardão nos céus. Para concluir, eu quero lembrar você que na vida do povo de Deus, na vida do cristão, nenhuma batalha no seu dia a dia deve ser enfrentada sem antes você buscar auxílio, força no Senhor dos Exércitos. É Ele que vai batalhar nossas batalhas. Não faça isso sem antes buscar santidade no Senhor. Você, como um cristão, é convocado diariamente a confiar no Senhor, porque é Ele que cuida dos seus dias, é Ele que te sustenta de pé diariamente, é Ele que te preserva de todo mal, é Ele que te conduz diariamente ao teu emprego, à tua escola, à tua faculdade, é Ele que te sustenta. Ai de nós, meus irmãos, se tudo dependesse da nossa força. Confie no Senhor, baseie a tua existência no Senhor, porque tudo é providência, e tudo está debaixo do decreto do Senhor, e mesmo os nossos sofrimentos estão debaixo do seu poderio. Então confie no Deus que te preserva, mesmo em meio aos sofrimentos. Confie em Deus, reconhecendo o poder do Senhor. Confie em Deus, na vitória que Ele te dá frente aos inimigos. Que Deus abençoe cada um de vocês.